Estamos começando mais um podcast relevante. Seja bem-vindo mais uma vez. É uma alegria ter você conosco. Eu, a pastora Rebeca, e hoje temos conosco o pastor Fernando, lá de Miami. Alegria de estar aqui com vocês no Mato Grosso do Sul. Sul. Isso Obrigado. aí, Fernando. Isso é Já muito começou importante. bem. Já começou bem. É muito importante falar do Sul para não criar tretas aqui desnecessárias, né? Falando Mato Grosso, lá em Mato Grosso do Sul. O pastor Fernando, ele estudou com Rebeca no Cefenai, lá em Dallas, Estados Unidos. 2008. Tem um tempinho. Tem um tempo já, né? E hoje o pastor Fernando, ele sempre morou nos Estados Unidos desde 97. 97. Que ano que você nasceu, Gabriel? Fernando já estava trabalhando lá Já. nas Américas. Trabalhando no Subway. reino. Vocês trabalharam no Subway? 99 trabalhava no Subway. Só. Eu demorei muito pra descobrir o que era Subway. Tipo, eu acho que em 2002, por aí, eu soube o que era O Subway. Fernando já estava trabalhando. Já Ele trabalhava, tava lá trabalhando, ele já sabia Graças a fazer Deus. o melhor sanduíche com aquele monte de maluquice que você não sabe escolher, né? E eu como o mesmo sanduíche até hoje. É? Não enjoou. Você entra e sente o cheiro, não dá uma... Não mais. Não mais, né? Superou. Superei. O trauma. Qual é o sanduíche? Se chama Subway Melt. Que é Ensina a gente aí, vou pedir. Exato. Presunto. Como é que fala turkey mesmo? Peru. Peito de Peito peru. de peru. Peito de peru e salada. Jalapenhos. Esse podcast Pimenta, tá bom, né? gosto. Tá dando até fome. Maionese, mostarda e maravilha. Acabou. Olha aí. Que beleza, hein? E o bacon, né? Não pode esquecer do bacon. Do bacon. Toasted. Tem que Toasted. ser quentinho. Agora, eu acho que uma pergunta importante é: o que você e a sua família foram fazer nos Estados Porque Unidos? você nasceu em São Paulo. Sua história? Nasci em Santo André. Santo André. Né? Os meus pais, eles eram membros da Assembleia de Deus, do Ministério em Santo André, onde meu pai trabalhava, né, como pastor auxiliar. E, se eu não me engano, em 89, ele foi a gente mudou para Santos. E foi onde meu pai começou realmente a exercer o ministério, ou trabalhar, né, de forma integral na igreja, na Assembleia de Deus, o Ministério de Santos, né? E em 90 a gente mudou para Caraguatatuba, foi a primeira igreja que ele, enfim, pastoreou. E depois disso, lá em 96, a gente foi fazer uma visita aos Estados Unidos, passear. E em 97, Deus colocou no coração do pastor da igreja na época, que era o momento da gente abrir uma base missionária em Miami. Que aí foi então que meu pai ele foi, né, escolhido para estar na frente dessa missão. Começar do zero. Começar do zero. Graças a Deus, assim, com uma estrutura, né? A gente não chegou lá Sim, sem mas nada. zero famílias. Hã? Ninguém, não tinha nenhum membro, assim, já... Que morava lá nos Estados Unidos? Não. Nada. E graças a Deus a gente foi com toda a família, né? Sim. E os meninos ainda... A gente era adolescente, Mas mas... você tem 2 irmãos, né? Que a galera não sabe. Mas Dois. você é o mais novo ou mais Eu sou velho? mais novo. Mais novo. Sou mais novo. Meu irmão mais velho, Leandro, e o Eduardo, né? Do meio. E foi assim que começou a nossa jornada de imigrante nos Estados Unidos. Foi um tempo muito especial e, assim, esse começo, eu quero dizer, né? E é claro que um começo de muitos desafios. E foi quando meu pai, em 1999, se desligou da Assembleia de Deus, né? Mas por uma questão de visão mesmo e entendendo que Deus havia nos chamado ali para fazer algo especificamente com a gente, né? Legal. Então, em 2000, nasceu a igreja Rescue Church na sala da nossa casa. Que legal. Lindo. Que joia. Eu sei que, assim, ser pastor é um desafio. Sim. Eu sei que eu vivi um grande desafio também quando eu saí de um país chamado Bahia e fui para um país chamado Paraná, em Curitiba. São países, cara. Culturas Sabe? totalmente diferentes. Exato. E eu sei que deve ter sido um grande desafio ter saído, tipo, de São Paulo, de Santos, Mano, pra ir pra Miami. E é interessante porque você tem um sotaque de Até paulistano, hoje. assim, mano. Até Até hoje, hoje, né? Até Até hoje. Não, o que acontece, falando sobre isso, né, você sabe que, pelo menos na época do meu pai, sendo pastoreando, né, a igreja da Assembleia de Deus, era muito comum a questão de o pastor estar aqui hoje, aí ok, vamos para uma outra igreja, ok, aí inicia o trabalho, ok, já deu, vamos para outra. Meu pai já havia feito isso, né, no período que ele estava morando aqui no Brasil. E eu lembro que a gente não conseguia ficar 6 meses numa escola. Cada 6 meses a gente estava mudando, então era uma loucura, assim, sabe? Apesar de dizem que isso é bom, né?
Eu não sei, tem os seus benefícios, né? Depende do ponto de Depende do vista, ponto né? de vista. Exato. Ser Enfim. adaptável, né? Então, assim, foi dentro dessa ideia onde a liderança decidiu que meu pai tinha que voltar pro Brasil. E aí meu pai falou, não. Quando vocês estavam lá, o quê? 2 anos? 2 anos. Porque a gente não havia mudado de estado. Sim. A gente havia mudado de país. Exato. Entendeu? Totalmente. E ele falou assim, peraí, eu não vou fazer isso com meus filhos. A gente tá aqui, a gente já enfrentou o mais difícil, foi, né, cortar o cordão umbilical com a família e com os amigos, querendo ou não, né? E aí ele falou assim, não volto mais. Não volto mais, vou seguir minha vida aqui. Tem certeza? Tenho certeza. Foi assim que Deus foi operando, né? Depois a gente entendeu, é claro, que tudo tinha um plano do Senhor e enfim, ali estamos até hoje. 25 anos completo agora em maio de 2022. Nossa, é uma vida, né? Uma vida inteira. E os desafios de vocês, assim, pré-adolescentes, adolescentes, num novo país, uma nova língua? Eu sempre fui, né, muito... como é que eu posso falar em inglês? A gente chama a palavra de outgoing, né? Que é uma Extrovertido. assim, jogado. Dado, assim, Dado, né? Fácil de relacionamento. mais ousado, vamos dizer assim. Né? Os meus irmãos, eles eram mais tranquilos, eu já era um pouquinho mais espoleta, né? Então, assim, eu entendo que na minha adolescência, principalmente com tudo que aconteceu, para mim era muito novo ver tudo que estava acontecendo, esse desligamento que meu pai teve. Não foi, sabe, qualquer separação, independente se seja num casamento ou uma amizade, é sempre muito difícil, né? Ainda mais quando você tem uma história de quase 10 anos, que era o que nós tínhamos com eles. Então, eu aproveitei aquilo tudo para ficar um pouco rebelde, né? Na minha adolescência. Mas assim, Deus, ele sempre me guardando, né? Sempre abrindo os meus olhos. Mas isso não impede da gente de tomar as nossas decisões, né? Então, eu sofri, mesmo adolescente, mas eu sinto que lembrando, né? Eu sinto que Deus, mesmo assim, ele cuidava muito de mim, sabe? E sempre com o temor no coração. Então, foi para nós, assim, para mim, uma experiência muito interessante, estando num outro país, uma nova língua, tendo que ir pro high school e etc e tal, né, exposto às drogas, porque é muito forte isso lá, né, principalmente no middle school, que o middle school aqui seria a 6ª, 7ª e 8ª. Fundamental ainda. Sim, fundamental. Meu Deus. É a época que os americanos, né? 13, 14 anos, assim? Sim, os adolescentes americanos, que eles começam a experimentar. A ir para a escola naquele ônibus amarelo. Né? Então, dentro do ônibus amarelo lá... Muita coisa acontece. É ali que rola que eles, né, são introduzidos as drogas e etc e tal, que você recebe no primeiro convite a participar. Exatamente. Amostra grátis. Graças a Deus, Meu eu nunca Deus. tive interesse por essas coisas, né? Nunca. Então, meus problemas foram outros. Deixa isso para outro capítulo. Um podcast de relacionamento. Quando a Carla vier, a gente troca, porque a transformação foi boa, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Ai, mas você sentiu, assim, você viveu tua adolescência lá, uma parte aqui, outra lá, você sentiu diferença, assim, sei lá, o jeito de ser, de se vestir e tal, entendeu? Bom, é difícil dizer, né? Que naquela época a gente não tinha Instagram, Facebook. Se comparar. Então eles viviam uma vida aqui e a gente realmente se desligou. Eu comecei a viver a realidade de lá, a cultura de lá, né? Que era aquelas calças bem largas na época, bem largas mesmo, né? Bem largas mesmo. Bem largas, né? Qual correntinha? Correntinha, cabelinho cortadinho assim, sabe? Bem bonitinho. Então, assim, eu vivi com muita intensidade a minha adolescência e me adaptei muito fácil à cultura americana, né? Isso aí é... Coisa boa, né? Coisa boa, é fácil de se adaptar. País de primeiro mundo. Exatamente. São outros tipos de dificuldade, acredito, né? Isso. Né? Eu imagino que para os meus pais... O idioma, você já falava inglês? Em 6 meses você já tá falando, né? Quando é mais novo, né? Assim, principalmente no meio dos americanos, na minha idade, né? Eu cheguei lá com 14... Então, 6 meses você já tá se comunicando bem, já tá falando. Te aceitaram bem, sim? Assim, eu nunca me senti assim, rejeitado, né? Acho que vai muito do estado, né? De que você tá falando? A Flórida. Isso, a Flórida é bem inclusiva muito, mesmo, né? Porque tem todos os tipos de
Sim. De Imigrantes. latinos que vão pra lá, assim, Exato. e vivem lá, né? Dizem que a Flórida, né, é o Brasil melhorado. Né? É o Brasil de primeiro mundo. É o Brasil de primeiro mundo. Realmente. Tem muitos hispanos, né? Muitos cubanos, muitos venezuelanos e colombianos. E os brasileiros também têm uma grande comunidade ali no sul da Flórida, né? Aham. No sul da Flórida. Assim, a princípio a gente tinha o contato com realmente os irmãos da igreja. Aí depois, né, eu fui criando amizades na escola e tudo mais. Mas sempre com os brasileiros, né? Aham. Então a gente não se desligava por completo. Aham, É entendi. uma igreja brasileira. Sim. E- Esse que é e- importante. Não é uma igreja para americanos. O foco de vocês são imigrantes brasileiros e tem culto em Tem espanhol. culto espanhol, que E hoje é meu agora, irmão. e agora em inglês. E em inglês Mas- também. Legal. Mas vai mais... Por que vocês decidiram ter o culto em inglês num dia diferente? Não, assim, eu acho que é uma questão de honra, né? Honrar o país que nos abriu as portas, sabe? Que aceitou a gente, Sim. que falou aqui, ó, estão as oportunidades. E é claro, pensando na próxima geração. Pensando nas Exato. minhas filhas, pensando nos filhos dos meus irmãos. Enfim, eles crescem dentro de uma cultura americana. Minhas filhas nasceram em Miami, Aham. né? Então elas têm pais brasileiros, mas elas são americanas. Aham. Né? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver já. Meu pai é brasileiro, né? Os meus pais são É brasileiros. difícil não ter esse sotaque. Não, principalmente para elas. Sim. Assim, o que a gente quer é tentar conservar né, O com máximo todas as que nossas der. forças a língua portuguesa para que elas possam ter e falar bem as duas línguas, né? Sim, sim. Sim. Porque o inglês, de fato, elas já vão falar. Nem precisa se preocupar, né? Mas, então assim, quando a gente pensa no culto inglês, né, é realmente pensando em honrar o país e também pensando na próxima geração. Legal. E, assim, qual que é o desafio que você vê hoje? Pastor é uma igreja que é, em sua grande maioria, de brasileiros e de casos como imigrantes, que de repente o cara está aqui hoje, de repente ele já não está mais. Existe esse trânsito de Volatilidade. pessoas. Então assim, acho que o principal desafio para nós, né, para a nossa igreja, é que todos que vão para os Estados Unidos eles já vão com uma mentalidade capitalista, né? Quero ganhar fazer dinheiro. Eu dinheiro. estou indo para ganhar dinheiro, Aham. né? Então assim, o relacionamento com Deus, a igreja, acaba sendo o terceiro, quarto, quinto plano, né, na vida da pessoa. Então assim, eu não quero generalizar, mas todos que saem aqui do Brasil eles estão indo para ter uma vida melhor. Sim, Né? E querendo ou não, ali você começa do zero. Não Aham. tem como. Você pode chegar com dinheiro, mas você está começando a sua vida do zero. Aham. É um reset. E eu vejo isso com bons olhos, né? Principalmente para a pessoa que teve as suas frustrações aqui no Brasil. Lá ela tem a oportunidade de começar do zero, uma nova vida. Sim, Independente da idade dela. Né? Então, mas aí acontece que tem os desafios, que a pessoa ela acaba sempre colocando a prioridade no trabalho. E, enfim, lá você sabe que a pessoa ela ganha por hora. Aham. Então, Ela tá aqui, ela tá pensando, podia estar lá, trabalhando. exatamente. Fazendo. Então, aqui eu vou perder 3 horas do meu domingo para estar Podia lá. tá produzindo. Podia estar recebendo alguma coisa. Então, assim, é comum a gente ver, né, a oscilação na frequência da igreja por causa dessas coisas, Aham. né? Então, assim, graças a Deus, a gente pode dizer que a igreja ela está sempre bem assistida, com um número bom de pessoas ali dentro. Mas a gente sabe que se vem todo mundo Não cabe. de uma só vez, não cabe. Aham. Pelo menos na nossa igreja não cabe, né? Então, isso é bom e ao mesmo tempo ruim, né? Aham. Porque a gente poderia ter outros frutos se todos entendessem que é Deus que guarda, é Deus Sim. que cuida. Então, assim, por mais que a gente tenta sempre inculcar isso nas pessoas, né? Olha, é Deus o provedor, né? Você precisa dele. Precisa entender que a provisão é do Senhor, que nem o pastor estava falando hoje no carro, né? Quem dá a semente é o Senhor e quem multiplica a semente é Deus. Aham. Então, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 fala exatamente isso. Quem dá a semente é o Senhor. Então, a gente, para tentar mudar isso na cabeça da pessoa, esse shift, demora um pouco. Aham. Mas a gente tem vivido, eu posso dizer que a gente tem vivido um avivamento ali, né? Amém. E eu espero que a gente consiga cada vez mais mostrar para as pessoas que o nosso Deus
é o Deus eterno, não Mamon, nem nada disso. Né? E isso demonstra com as atitudes. Sim. Né? Enfim, então eu acho que esse é um dos principais desafios. E acho que sempre vai ser, né? Sim, Pro sim. imigrante, né? É. Mas eu vejo que até pessoas aqui no Brasil, pastores no Brasil, têm desafios. Por exemplo, eu estive lá, tive a graça de ter estado lá na tua igreja, preguei lá. E o prédio de vocês é lindo. Tem aquela área fora de estacionamento. Vai ficar mais lindo, em nome de Jesus. Amém. Já sabe, Amém. Pai, em nome de Jesus. Já recebi a reforma daqui. Falei, papai, transfere pra lá também. Amém. E eu sei que é um desafio. O prédio hoje de vocês é próprio. Quem não é pastor acha, whatever. Ok. Mas pra gente que é pastor, a gente sabe o desafio que é você adquirir o prédio pra igreja, sabe? A igreja ter o seu lugar próprio, sabe? Desenvolver as salas, etc, sabe? Sim. E eu vejo que isso é uma grande vitória que vocês têm nos Estados Unidos. Também são 25 anos, né? Isso. Não começaram ontem, né? Não. Esse que é o negócio. E vocês, você e seus irmãos, vocês cantam pra caramba, né? Assim, se vocês... Obrigado. Se vocês... Não, São não precisa seus agradecer, ouvintes, não. são seus ouvintes. Você vai ver que Então, humildade. é uma falsa modéstia aqui, viu? Tipo assim, se vocês fossem uma boy band, ia ser top pra caramba. A gente tentou, né? Tentaram. Só que daí a gente colocou o nome Phil, né? Phil. Que são as primeiras... a primeira letra do nosso... Iniciais do nosso nome. FL. F-E-E-L. Fernando, Eduardo e Leandro. Você viu a criatividade? Mas, gente, calma, isso há 20 anos atrás. Não, beleza. E o pessoal não entendia, chamava a gente de os fios da mãe. Né? Mas exato. A gente vem, o background dos meus pais. Né? O meu pai era músico, cantor. Canta muito, meu pai, minha mãe. São afinadíssimos. Eles cantam melhor que a gente. Com certeza. E então, assim, a gente cresceu nesse ambiente. Humilde, né? Muito. Meu Deus do céu, pai da humildade. Não, mas é sério. Os meus pais, eles são, assim, a Assembleia de Deus, eu agradeço a Deus por ter crescido, né, nesse ambiente, principalmente dentro da Assembleia de Deus, porque o que tem de talento, eu acredito que também nas outras igrejas, é impressionante. Na nossa época, cantar era tudo para nós. Né? Então a gente vivia cantando, nosso sonho. Vocês viajavam juntos como... Isso, daí em 2020 e 2001 foi quando eu decidi vir pro Brasil para gravar solo. Eu falei, vou lá tentar a vida, né? Mas chegou a morar aqui? Cheguei a morar. Morar assim, a gente tava 6 meses aqui, 6 meses lá, então... Lá e cá. Em 2001 eu decidi, eu falei, vou pro Brasil, pai. Tava com 19 anos. Tentar a vida no Brasil. Todo mundo aqui querendo ir pra lá. Aí o Amadinho tá lá, exatamente. Vem pra cá. Meu pai tinha praticamente começado a igreja. Meu Deus. Né? Enfim, mas como eu te disse, né, eu sempre fui muito ousado e falei, não, vou experimentar, tentar. né? Vou experimentar. E acabou que vim pro Brasil. Primeiro sozinho. eu vim sozinho. E aí eu lancei o projeto pros meus irmãos. Eu falei, vamos cantar juntos, vamos gravar um CD, né? Vai ser legal. E os dois vieram em seguida, né? E aí a gente acabou, em 2002 a gente terminou a gravação, e de 2002 a 2005 a gente ficou fazendo agendas, né? Agendas e etc e tal. Viajamos aqui bastante no Brasil. Foi uma experiência legal para nós. Faltava maturidade, é óbvio, né, para nós entender o que representava. Mas era 3 meninos bonitos, cantava bem. Você viu? Imagina. Só graça. Graças a Era tipo os Hansons brasileiros, assim. Qual é aqueles meninos que nasceram lá no CFNAI também? É o... 3 meninos. Não. Johnson? Esses meninos ouviam, esses Jonas ouviam? Brothers. Jonas Brothers. Os meninos aqui eram tudo fã do Jonas Brothers aí, ó. O Gabriel ouvia Jonas Brothers os pais direto. do Jonas Brothers também estudaram no CFNAI. Eles queriam ser Jonas Brothers. É verdade. Os meninos. Mas eles não cantam nada. Ele tem a cara, né? Tem. Do crime ele tem. Deus que guarde esses meninos aqui da produção, gente. Ora aí pela gente. Mas o Jonas Brothers mais velho... Diz que nasceu lá no CFNAI. Tem vários mitos que rondam, né? Mas acho que é verdade, né? Tem um vídeo deles, né, no YouTube. Tem legal, do menininho mais velho cantando. Lá no CFNAI, o pai dele era ministro de louvor, se eu não me engano. Do CFNAI.
É chata a música, mas A história tá aí. tá registrado. Que legal, eu não sabia. Eu sabia, eles estouraram. assim, mas- Quando eu conheci esses meninos, eles usavam um anelzinho de compromisso, de castidade e tal. Logo depois que todo mundo perdeu o anel. Jogar fora o anel. joga... O anel do dedo. Não, ficou esquisito isso daí. Jogou Graças fora o a anel. Meu Jesus. Ô, misericórdia. Mas eu sei que diante de vários desafios, é bacana morar nos Estados Unidos? Eu não troco por nenhum outro lugar. Eu amo o Brasil. Principalmente tá aqui 20, 30 dias, eu gosto demais, né? Eu gosto da comida, eu gosto de tudo. Amo o Brasil, sou brasileiro. Mas assim, pra realmente, né, pelo menos pra mim, né? Que foi na minha adolescência, eu não me vejo morando em outro lugar, a não ser que Deus fale, ó, vai. Aí eu vou, né? Porque o lugar bom pra estar é o centro da vontade do Senhor. Hoje você tá pastoreando a igreja que seu pai começou. Exato. Aí meu pai iniciou o trabalho, né? Você falando da compra, do prédio e tudo mais, eu costumo dizer que o que Deus, a graça que Deus deu pro meu pai e que deu para os nossos pais, vamos dizer assim, é algo extraordinário. Eu fico imaginando, eu jamais A ousadia. eu iria ter, né, a fé, talvez. Mas, não quero me diminuir, mas você entende? No momento vai vir. É exato, né? Deus ele vai dar também, né? Isso. Mas o que eles foram capazes de fazer, sabe? Construir, a visão, vou comprar esse terreno. E meu pai ele fez isso, cara. A gente tinha 20 membros. Uau. Meu pai foi lá e comprou um terreno de $45 mil. Caramba. E aí comprou o primeiro, depois comprou o segundo. E com 30 membros, né? Deus deu a graça da gente poder construir a igreja. Né? Construir do zero. Isso aí é uma grande vitória. Feito. Um grande Milagre. feito. Um grande feito para uma igreja imigrante em 5 anos de igreja. Sim. Para nós. Porque assim, as pessoas talvez tenham a impressão do que a internet passa. E a internet vende o que ela quiser. Que é tudo fácil. Mas a realidade da maioria dos pastores, não só de imigrantes, mas até dos próprios americanos, né? São de desafios como esse que você está contando, né? De ter uma comunidade ali pequena, que tem uma fé e um propósito extraordinário, de se juntarem em oração nas finanças e tudo, comprarem um prédio. Eu acho que a história de vocês é muito bonita para qualquer lugar do mundo, assim, Amém. sabe? Amém. Inspirador. E teu pai, cara, criou 3 filhos, 3 moleque, e que estão firmes no Senhor. Isso. São crentes, Essa sabe? é a maior vitória deles, né? Com certeza. Isso aí, de fato, não é a construção de prédio, nada de estrutura, mas ver os filhos na casa do Senhor, Sim. com certeza para ele é a maior alegria. É maravilhoso. Quando eu estive Recompensa. lá, eu vi os teus irmãos lá contigo, sabe? É uma coisa linda, cara. E é um desafio para mim, né? Então você é o caçula. Exatamente. Aí Meu pai voltando, também é caçula meu aqui, pai, né? enfim, ralando, correndo atrás de estrutura e tudo mais, realmente pensando na próxima geração, né? E foi em 2020. Na pandemia, 2020 foi a março. pandemia ou isso. foi... 2020 foi a pandemia, 2019 foi o ano anterior. Então tá. Então foi em É, 2019, em maio de 2019, foi quando a gente iniciou o processo de transição, né? Eu com 36 anos na época, né? A gente começou o processo de transição para que eu realmente tomasse, né, a frente da igreja. Então, aí meses depois veio a pandemia. Um balde de água fria junto com ela. Comecei super bem, viu? Começou com pequenos desafios. Vai lá, Fernandão. Você não quis ser o Vai que é pastor tua. líder? Exato. Meu Deus. E foi a gente tem falado esses dias, né? Foi talvez a melhor coisa que aconteceu, e vocês que estão acompanhando entendem o que eu estou querendo dizer, né? Que através das crises é que aparecem as oportunidades. Então foram a gente, nesses momentos, né, bem difíceis, que a gente encontrou oportunidade de reestruturar muitas coisas dentro da igreja, né? E começar a implantar talvez o meu DNA, né, do Fernando Vicente da Silva, porque tinha o DNA do meu pai, e meu pai, né, um homem visionário, ele sempre me deu muita liberdade para poder trabalhar, né? Só que dessa vez era realmente eu e com a equipe que Deus tinha me dado para a gente seguir, né? E aí começou o ano de 2020, as coisas... Não, desculpa. 2021 agora que as coisas melhoraram. 2021,
No início desse ano, que foi pós-pandemia, né? Eu tava esgotado, cara. Tava esgotado, porque você imagina, né? Primeiro ano, praticamente, meu, Sim, da igreja, tendo que lidar com a pandemia. Então, você tem toda aquela expectativa, né? Porque agora você não tem as pessoas dentro da igreja e você fica naquela expectativa, será que elas vão acompanhar a gente online? E a gente faz todo um trabalhão. Vocês e tal. faziam ao vivo o culto ou gravado e Ao transmitiam? vivo. A gente chegou, né, em algum momento, cogitar a gravar, só que o estresse da gravação era... Não, vamos no ao vivo mesmo, seja o que Deus quiser, entendeu? Se o som sair ruim, amém, não importa, porque a gente gastava o dia inteiro para gravar. Meu Deus, e um dia inteiro para editar. Meu Deus. Né? Então... O que podia fazer em 1h30. Exatamente. E a gente fez umas tentativas. E aí acabou que, quando a gente colocava o live, 15 pessoas assistindo. Então era aquele negócio que, quando chegou em janeiro desse ano, já as finanças, assim, já bem... comprometidas, assim, sabe? E a gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? E eu até lembro, né? Eu tava dentro do carro, cheguei da igreja, eu tinha acabado de passar pelo Covid, né? Foram 2 semanas bem difíceis. Fernando teve 2 vezes Covid. Eu peguei essa outra variante aí, a da Delta. Meu Deus. Também. Mas foi de boa, assintomática. Foi... Mas o negócio de ter que ficar em casa, né? Que isso, né? Tem isso, né? Porque você... Por mais que você não esteja, né? Com sintomas, se eu vou e descobrem que eu estou... Vixe. Né? B.O. Já era uma briga. E, cara, em janeiro eu tava esgotado, minha equipe tava esgotada, tava todo mundo esgotado. Eu falei assim, não, o que você quer saber, Senhor? Se eu quiser me levar para um outro canto... Achei que era pro céu. Negócio... Se quiser me levar pra glória, pelo amor de Deus. No céu não. Ainda não tá na hora do upgrade. Desistir. No céu não, por causa que eu sou responsável. Tenho 2 meninas, né? Não falei isso, mas eu sou casado. Vou fazer nesse ano 11 anos de casado em fevereiro. E tenho 2 princesinhas, Abigail e Caterine, né? Mas em janeiro eu já estava esgotado. Assim, no primeiro ano de ministério, assim, sabe? Meu Deus. Praticamente. Primeiro ano de ministério, como é que foi? Acabou. Então, foi em janeiro de 2021, como eu comentei, tava todo mundo esgotado. Assim, o meu braço direito desanimado. Pensando, puxa, não, isso aqui não sei se eu quero isso, não sei. Aí, enfim. E eu lembro num dia chegando do culto, estacionei na frente de casa. E aí eu chorei, falei, Senhor, por favor, se você não fizer alguma coisa até o final desse mês, eu não sei o que vai acontecer, não. E, sabe, Deus, ele começou a fazer grandes coisas, sabe? Mudou mesmo. E a igreja hoje está vivendo um tempo muito, muito especial, né? Então, assim, a gente não fica isento dessas fases, né? Até mesmo da gente querer jogar tudo pro alto. Né? Sim. O líder. Contanto que você não desista, né? Você pode até pensar, mas fazer... Engole seco, pode até pensar. Acho que essa foi a grande diferença de Moisés, né? E de tantos líderes. Chegou um momento na vida deles também que eles pensaram em desistir, né? Jogar tudo pro alto, mas não. Permaneceram. Então, assim, hoje Deus ele tem abençoado e nós temos vivido um momento assim muito especial mesmo. Amém. Muito feliz. E a parte da música na sua vida hoje? Teve a história lá atrás, mas hoje em dia você também tem lançado singles. Então, a música pra mim é um hobby. Nunca vai, entendi. É um hobby, né? Não faço com outra intenção a não ser, tipo assim, eu quero registrar. Não, e registrar. Ele tinha sido humilde até agora há pouco. Aí agora não, tipo, a música é um hobby. Né? Não, eu você canto entende que eu tô bem pra querendo dizer? caramba. Sou um monstro, mas é só uma brincadeira. A música, eu trabalho ela não assim, com uma oportunidade de conseguir uma agenda ou etc e tal. Não, eu faço porque eu amo isso. Sim. Né? Não, e esse seria um desperdício se você não cantasse. Olha, fala obrigado, sério, velho. Obrigado. Para de ser assim. Mas você não fala obrigado, eu vou falar Ontem a gente teve a graça de ouvir você ministrando aqui na igreja com Rebeca e foi uma bênção, foi muito bom. Foi muito gostoso. E eu vejo que a música e tudo aquilo que a gente faz para o Senhor deve ser com excelência. O pastor Cirilo uma vez ele me falou, Rebeca, a música é a bandeja para você servir a palavra.
E eu falei, poxa, é muito forte isso, né? Porque você tem ali... Com a música você consegue abrir os céus e o que você falar depois é muito mais fácil. Ou fechar também. Tem gente que chega e... Cara, não vai ter culto hoje. Sabe assim? Claro. Hoje não vai ter culto. É. Eu sou essa pessoa que tô fechando o céu aqui, beleza? Beleza. E uma vez eu tive uma discussão na sala de aula de teologia, na faculdade, Ó, o Giovanni polêmico. porque um colega meu achava que você tinha que dar oportunidade para quem quisesse cantar. Qualquer pessoa cantar. Não Eu importa falava se assim, tivesse cara, eu talento, não acho assim. desenvolvimento. Porque antigamente a gente tinha o costume na igreja da oportunidade. E aí a gente é da época que a pessoa levava a fita cassete, colocava lá, ficava... Aí começava o playback e tal, entendeu? Eu sei que muita coisa mudou, mas tem muita gente que tem essa mentalidade que não é buscar a excelência. Mas todas as vezes que eu vejo você cantando, você e seus irmãos, é sempre muito bom. É sempre excelente. Amém. Não é tipo assim, eu vou fazer mais ou menos agora. Não, eu sempre vejo. Preocupado com a voz e tal, sabe? E eu sei que isso reflete o desejo de excelência pelas coisas de Deus, reflete também dos nossos resultados. O que você acha disso? Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que se for pra fazer, vamos fazer bem, né? Fazer direito. Ou senão não faz. Sim. Talvez esse foi o meu erro, assim, na minha juventude, né? Até mesmo depois de eu ter gravado o CD com meus irmãos, muito receio de não fazer algo bom, né? Eu tinha muito receio. Eu falava, Perfeccionismo. muito, muito. Aí depois com 33, né? Foi quando minha princesa nasceu, a Abigail. Eu desencanei. Falei, não vão gostar da minha voz? Mas deixa pra lá. Teve esse momento na sua vida que você falou assim, não gosto muito da minha voz. Sempre, né? Meu Deus. Principalmente na hora que você escuta, assim. Imagina o que eu penso de mim. Mas acho que isso é normal. Isso é normal. Autocrítica é Pelo uma amor coisa... de Deus. É. Eu não gosto da minha voz. Sabe, tem gente que não gosta da voz do áudio no WhatsApp, assim. Exato, sabe? exato. Eu já fui essa pessoa. É. Hoje em dia eu pensei assim, mano, não dá mais, é isso. Aceita vai que ser dói isso, menos. Aceita que dói menos. Sabe assim, vai ser isso. Assim, Mas na a vida. autocrítica ela é excelente, né? Assim, se você consegue ponderar e tem equilíbrio na autocrítica e ela não te para... O que você faz com ela. Exatamente. Né? É importante. Então, assim, por muito tempo me parou. Porque eu sabe falar, não, mas eu não sou igual o Leonardo Gonçalves. Ou eu não sou igual. Qual que é o nome do cara Quem da te Oficina inspira, G3? mas- Graças então, a Deus você não é é igual ao Leonardo o Mauro. Gonçalves, aquele Claro. traidor. Meu Deus do céu. Deixa isso gravado. Leonardo Gonçalves é um traidor. Esse aí Porque, você vai assim, editar, porque ele né? Mas, fala mal da cara- gente, eu quero falar mal dele também aqui. O podcast é meu. Entendeu? Não, Me Giovanni. processe. Seu traidorzão. Skatista. Corta, Gabriel, obrigada. Mas o Vai Mauro cortar, ao não. vivo, você já viu ele fazendo? Que ele tem um Mauro que ao ele vai só violão e pede de bateria. Cara, é uma coisa de doido. Quem que é? O do Oficina G3. Os meninos da oficina. É um dos melhores cantores do Brasil, né? Como que é o nome dele? Mauro Henrique. Mauro Henrique. Obrigado aí, produção aí, tá ajudando aí. Musicalmente, hoje, assim, quem te inspira? Se Quem me for olhar, inspira musicalmente? como ministro mesmo, assim. Ah, não. também. Tá. Ministro Evangélico. do Senhor. Acho que assim, eu acho que como um compositor, né? E Tem várias vertentes de inspiração. exato. Como compositor, hoje no Brasil, né? Tô falando de Brasil. Compositor e até mesmo cantor assim, Anderson Freire, pra mim, é um dos caras assim que é referência. Como compositor. É que eu não acompanho muito assim, a carreira dele, mas... O trabalho dele é muito amplo, né? Aham. É muita coisa que ele já fez pra Ressuscita música também brasileira. É, pra ele. É dele. A Aline Barros grava muita música do Anderson Freire. Muita gente grava muitas músicas. Legal. É que às vezes a gente nem sabe, né? Sim. As que estoura, tem o nome dele lá. Né? Não, ele é uma referência, assim. Não como, eu quero cantar igual Cara, ele. E olha que engraçado, né? Um Ele artista tá lá, mesmo. Sim, sim. tá lá nos Estados Unidos Quem? e quem inspira tá aqui, né? E a gente tá aqui, quem inspira nós tá lá. Por que é sempre assim? Não, Explica, aí calma. Fernando. Aí se a gente vai para os Estados Unidos... A gente nem olha aqui. O brasileiro, eu vou te contar, o brasileiro Não, do tem Brasil. muitos bons talentos Sim, mas no quando Brasil. você fala, raramente alguém vai falar, daqui, não sei o que, não sei o que. Não, mas é que gosto. aquilo, são vertentes, né? Aqui a gente tava A falando. Ivete Sangalo é daqui. E gêneros também, né? Então, assim, você vai... Porque, assim...
Desculpa. Mas eu tenho, olhando para os Estados Unidos, né, artistas americanos, a gente tem lá a própria, como banda, né, como artista, assim. A Beyoncé. Não. Ah, não. O Elevation. Cara, eu sou doido. Elevation é... Elevation. A gente teve a alegria de ir na Elevation e os caras ao vivo são incríveis, assim. Meu Deus do céu. Você teve lá também? Cara, eles são muito bons. Muito. É incrível. Porque se você grava com seu celular e bota pra rodar DVD. depois, fala assim, nossa, igual o DVD. Sabe assim? Sim, Mas domingo. é nessa pegada. É muito Todo bacana. domingo é high level. É, não tem, tipo, banda C. Sabe assim? Pô, não tem ninguém hoje, vai ter que ser esse pessoal. Sabe assim? Assim. Eles são realmente referência de excelência, porque a gente tava falando sobre excelência, né? Sim. Eles são realmente excelentes, assim, no que eles fazem. E é legal que é uma igreja local, né? Sim. Isso nos inspira. Quando você olha pra eles, você pensa dessa forma, nossa, que igreja grande, etc e tal. Eles fazem esse trabalho, então é natural que eles tenham, né, esse resultado na música deles. Mas quando você olha pra Betel, é uma igreja pequena, considerada pequena, Numa cidade isoladíssima. isolada, e que eles fazem um barulho mundial. Mundial, Né? exatamente. Então, uma das coisas que eu falo lá pra minha liderança é essa. Eu falei assim, a gente não tem que estar preocupado qual que vai ser o resultado. A gente tem que estar preocupado em a gente dar o nosso melhor. Sim. Entendeu? E Deus ele vai cuidar. A gente pode ser uma igreja pequena, consideravelmente pequena, mas que a gente pode ter um alcance mundial. Sim, com Como certeza. tem a Betel, né? Sim. Então, assim, é uma das coisas que nos inspira bastante, né? E você vê aqui Jan Johnson, Brian Johnson, Meu Deus. da Betel, eles são... Toda música que você vê que estoura aí tem o nome deles. Né? Eles Tem são nome muito deles. bons. E bons compositores também, eu vejo que eles são. Excelentes. Fê, agora me diz uma coisa, em relação ao que os americanos chamam de sonho americano, de viver uma vida bacana, por mais que tenha desafios, qualquer vida que você for viver em qualquer lugar vai ter desafio. Pelo menos se você for adulto, né? E é legal, assim, tipo, morar perto da Disney? É caro. É caro. É caro. Para o americano é caro. É caro. O americano ele não frequenta assim com... Tipo, cada 6 meses eu vou lá. Não, E agora, depois da pandemia, ficou mais supervalorizada a Flórida. Muito. Muito. Por que isso? Não, o que acontece A é galera tá que descendo. com a pandemia, nós somos forçados a trabalhar de casa. Né? Muitas empresas elas chegaram à conclusão de que você pode produzir mesmo estando na sua casa. Sim. Né? Home Então, office. se eles abrem mão do office, porque o office, você alugar um espaço, você ter uma equipe trabalhando, é Um custo elevado. custo pra empresa. elevado. Então nós todo mundo trabalha de casa, todo mundo consegue produzir, maravilha. E o que aconteceu? As pessoas, principalmente que moram em Nova York, mais na região, né, norte, eles começaram a descer, porque eles estão trabalhando de casa, e são pessoas com poder aquisitivo muito alto, e eles Onde eles quiserem ir. onde eles chegam. Então, os preços, os valores, né, imobiliários começaram Mas a subir. eles descem, você acha que é por causa do clima? Ah, Que sim. atrai, né? Trabalhar de Clima bermuda, tropical. chinelo. Porque o gostoso é você visitar o frio, né? Morar. Sim. Pessoalmente. Mas Né? é. Visitar o frio é uma É delícia. lindo tirar uma foto na neve uma vez na vida. É maravilhoso. Agora, Ótimo. morar todo dia, ter que tirar a neve do carro pra trabalhar. Eu tenho um amigo que Meu Deus ele do céu. saía, ele morava em Newark e saía pra trabalhar. Quando voltava, ele tinha que cavar a própria vaga dele na neve pra poder estacionar. Fala assim, cara, Aí é horrível. dormia, a hora de Horrível. sair pra ir pra trabalhar, tinha que tirar toda a neve. Toda a do carro. neve, jogar Sem água contar quente. que, imagina, você acorda 7h30 da manhã, tá aquele breu ainda. Então, Depressão. Hashtag muito, depressão. muito. Então a É, galera não é quer fácil. vir pro sol, né? E a gente acorda 6 horas lá em casa e Tá dia. na época do verão, né, é escuro. lá pra É você. 6 escuro. horas. 6 horas da manhã, é escuro, porque Mas fica... aí anoitece. Tipo, 9 anoitece horas da 7, noite. 8. Ah, tá. No verão mesmo, Summer. 8h30, 9 horas ainda tá. Ai, Tá deve claro. ser Muito Olha bom. só. Do período de junho até agosto, finalzinho de agosto ainda,
é assim. Meu sonho é voltar. A gente ama, né? O horário de verão. Hashtag Horário volta de horário de verão. Ô, Bolsonaro, ajuda aí, rapaz. Solta esse negócio. Eu amava, porque você chega às 7 horas da noite, aí que o sol vai se pôr, aí Quando é férias, assim, final de ano, é gostoso isso, né? estender, né, o dia. Mas tirar o horáriozinho de verão. Então analisando. Então é por isso. Né, respondendo, realmente, Sim, a galera veio por causa Começou disso, né? um Mas aí êxodo, assim. aumenta também o custo de vida. é para todos, né? Principalmente para nós. E inevitavelmente vai forçando aqueles que não tem tantos recursos a sair, né? Vai indo mais A pro gente norte. falou das inspirações na meio. música e na palavra. Como pastor de igreja, líder de igreja. 5 pessoas que te inspiram. 5? 5. Bom, vamos lá então. Como um pregador e performer, né? Que seria o Stephen Furtick, que ele é uma pessoa que ele inspira, né? Sim, A o Giovanni maneira citou como ele na ele entrevista que eu fiz com ele. transmite a comunicação. Não tô falando Sim. de conteúdo, né? Sim. Como ele Oratória, como ele Isso. conduz a... Porque o legal do pregador é você entender como que ele constrói a mensagem na cabeça dele, né? Isso que é o legal. Poxa, como que ele conseguiu, né, criar esses caminhos? Então, assim, ele é realmente como um performer e um pregador, assim, ele é muito, muito legal. Muita referência. Agora, referência que não sai do meu YouTube é Hernandes Dias Lopes, né? Augusto Nicodemos é uma referência para mim, né? Eu tenho eles, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Você falou 5. mais 2. Então, mais 2, vamos lá, né? Te inspiram e influenciam seu ministério? Direto ou indiretamente? Eu ficaria só com esses 3 mesmo, assim, que eu tenho, que eu escuto mesmo, sabe? Né? Sim. E é claro que quando você coloca um contraste de Hernandes Dias Lopes e Stephen Furtick, não tem nada a ver, né? Sim. Mas eu tenho que conversar com a minha geração, né? Também, Então, sim. assim, então eu tento pegar o conteúdo do Hernandes Dias Lopes Com o estilo. com o estilo do Stephen Furtick. Mas, claro, sempre com o seu DNA. Isso pra mim foi muito bom nesses últimos, vamos dizer assim, nesses últimos 2 anos. A gente parou de convidar pessoas para pregar na nossa igreja, né? De forma intencional, não era porque vem aqui e desprega aquilo que a gente pregou. Não é só isso, né? Também, né? A gente começou a ser mais cauteloso. Sim, quem coloca no altar. Quem coloca no altar para não desconstruir aquilo que você está construindo. O cara com uma frase desconstrói aquilo que você está construindo, né? Tentando colocar na cabeça das pessoas. E então, para mim, foi muito bom que nesses últimos 2 anos, forçando eu a pregar todos os domingos, etc e tal, eu fui criando minha própria identidade na pregação. Então, graças a Deus, hoje eu tenho certeza. Tipo assim, eu não dependo. Você não copia. Exato. Eu consigo ser eu mesmo quando eu me vejo. Isso é muito bom. É como a identidade vocal, né? Muitas vezes a pessoa se inspira tanto que canta igual, mas não faz sentido. Exato. Não, você tem que ser quem você é, né? E os resultados vêm quando você realmente consegue encontrar isso, né? E você se sente melhor. Sim. Porque se você tá realmente copiando, quando você vai se ver, se assistir, você fala, ai, não ficou bacana. Porque ainda não é uma cópia, porque você tá se comparando ao original. Sim. E quando você para com a comparação, fica muito mais fácil de se aceitar. Né? Muito mais fácil. Fê, um conselho que você deixaria pra gente encerrar pra juventude relevante? Um conselho. Sirva hoje. Faça hoje. Entendeu? Não deixa pra amanhã. Faz hoje, sabe? Que você não chegue na sua velhice e você olhe pra trás e fala, nossa, eu poderia ter feito e não fiz. Né? Então, assim, se é pra gente estar envolvido, vamos nos envolver hoje, sabe? Se entregar hoje. Cristo nos chama hoje. Sim. Entendeu? A nossa geração, ela precisa de uma resposta hoje. Ela precisa de ouvir alguém hoje, sabe? Então, sim, todos nós temos que ter os nossos sonhos pessoais. Eu acho que isso é saudável. Mas que a gente jamais venha esquecer de que Deus tem um propósito para nós e que esse propósito não pode esperar que aconteça daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano. Sim. Não. Sirva porque hoje você tem forças hoje. Muito importante. Você tem forças hoje. Sabe? Então eu tenho isso na minha cabeça. Eu me vejo ano que vem, vou fazer 40 anos. E eu falei assim, eu vou viver
esses próximos 10 anos da minha vida com toda a intensidade que eu puder. Década de ouro aí. Exatamente. Meu pai também. Sabe? Com toda a intensidade. Porque eu sei que quando chegar nos 55, 60... Vai tirar o pé. Já vai tirando o pé um pouquinho. Então, por quê? Eu quero fazer isso hoje, sabe? Eu quero ter a convicção de que eu dei o meu melhor na minha juventude, entendeu? De que não só dei trabalho, mas que trabalhei também, né? E tem gente que gosta de dar trabalho, mas não trabalha. Meu irmão, e normalmente, olha só, quem dá trabalho são os que trabalham. Né? Por quê, né? Pelo menos eu tenho umas figurinhas dessa lá na igreja, né? São os que dão mais trabalho, assim. Mas eles também servem. Era uma pergunta que o meu avô materno fazia muito. Quando a gente chegava na casa dele, ele perguntava: e aí, tá trabalhando ou tá dando trabalho? Posso fazer os dois? Mas realmente, eu acho que servir ao Senhor na nossa juventude é algo muito precioso. E eu vejo que nós somos muito jovens, né? Você ainda vai fazer 40 anos. 40. E jovem, as meninas ainda são pequenas, sabe? Tem muita coisa que a gente pode fazer, produzir para o reino. Eu acho que produzir para o Senhor é a melhor coisa que a gente pode fazer. Com certeza. Então, esse ano que vem eu completo 11 anos de ministério integral. Olha só. Foi assim que você casou? Assim que eu casei, eu já fui trabalhar. Você voltou do CFNAI, né, que a gente nem falou nada do CFNAI, que a galera fica curiosa, né? Mas o que levou você a ir pro seminário? Chegou lá... Eu sabia que eu tinha um chamado. Sabia. Eu falei assim... Antes disso, você trabalhava no que tinha? Eu não trabalhava, era na igreja, na época já. que eu fui pro CFNAI, eu trabalhava como vendedor de granitos. De granito, né? Então eu trabalhava numa empresa chamava Granite Depot. E a gente distribuía para todos os Estados Unidos, etc e tal. Eu era um dos vendedores ali. Quando eu abandonei, né, entre aspas, quando eu saí secular. Fora. Exato, foi assim interessante, porque era uma época que eu, jovem ainda, tava ganhando bem. Poxa, jovem, né? Solteiro. Só pra você o dinheirinho? Imagina, né? Mas eu falei assim, não, ou eu invisto agora no meu ministério, ou não vai. Ou não vou, né? E aí um dia... Despertei, comecei a orar e coloquei no YouTube Carrie Job cantando no CFNAI. Que ela estudou lá também, pra quem não sabe. Qual que foi? Carrie Job estudou lá. Carrie e Job, ela ia sim. todo ano, ela ia ministrar, não sei se ainda continua ainda. Mas quando a gente tava lá, ia. Aí ela começou a cantar no vídeo que eu tava assistindo, No Sweeter Name Than the Name of Jesus. Than the name of Jesus, no sweeter name. Aí aquilo ali no quarto, eu comecei, oh meu Deus, lembrei da Ana Paula Valadão. Que também estudou lá. Aí eu entrei cfni.org. Uau, não já acredito. Fiz a minha aplicação, na semana seguinte eu fui visitar. No way. Fui visitar, eu falei assim, não, é aqui. Voltei pra Miami. Aí, quando eu voltei, tô indo, pai. É mesmo? Eu falei assim, sim, tô indo. Então ele falou, vai. Aí deixei tudo e fui. E graças a Deus. 2 anos. Que tudo mudou, né? Tudo mudou. Onde eu encontrei a pessoa da minha vida que, sabe? Carlinha. É tudo. E mais um pouco. Então, realmente, assim, foi a melhor decisão que eu pude tomar na minha vida. Foi no meu auge, vamos dizer assim, né? Da minha juventude financeira, que eu falei, não, vou deixar tudo pra servir ao Senhor, né? E realmente foi a melhor decisão. Uma decisão mudou todo o futuro, né? Todo o percurso, né? Que ali, se eu continuasse ali, ia dar ruim. Resumindo. Exato. A gente já perdeu um grande homem de Deus, então, né? Sem... Eu acredito que Deus tem... Já tinha o plano, né? Sim. Então, assim, Deus ele estava trabalhando na minha vida. E ele começou lá em 2001, quando eu vim pra cá. Que permitiu eu conhecer a indústria gospel, né? Saber os bastidores. Né? Eu era muito inocente ainda, né? Então, levava muito na esportiva tudo, né? Mas depois eu fui amadurecendo, fui vendo, não, peraí, isso aqui. E pra você servir mesmo, né? Porque o que conta não é o seu talento. O seu talento, a gente aprendeu isso no CFNAI com o pastor Aaron McCann. O seu talento, ele te eleva. Ele te coloca no topo. Mas o que te mantém no topo é o seu caráter. Entendeu?
Então eu sabia, não, o meu caráter precisa ser transformado. E acho que a gente estava até conversando, lembrando que o foco do CFNI é o caráter. É o caráter, né? É o caráter. Teologicamente, você fala, meu Deus, precisava mais, estudar mais. Exato. E isso você consegue estudar, mas tudo é voltado para o caráter. Exatamente. Para tratar o caráter do pastor. Porque eles sabem, né? Que a gente pode... Você pode criar pessoas que pensam de forma excelente, grandes pensadores, estudiosos, teólogos, mas Caráter. Se não tiver caráter. se não tiver caráter, meu amigo, isso te destrói. Sim. Isso te destrói, até o conhecimento. Né? Então, ali foi a experiência que realmente mudou o percurso da minha vida. E graças a Deus, a gente foi vendo os frutos dessa decisão. Né? Casei. Gravou um CD lá com eles também? CFNI. Gravei, participei do DVD, né? O Responding. Foi pra mim também Muito bom esse DVD. muito legal. Muito lindo. Muito legal. O melhor que tem. Tá brincando. Eles gravam todo ano, né? Pra Todo quem não ano. sabe, todo ano eles gravam. E o Fernando foi selecionado É. num mar de gente. Fui o primeiro brasileiro Isso é muito lindo. a cantar no Olha só no Uau. DVD. Em 20... O CFNI tem 50 anos. a gente já, tava sei lá. comemorando 40 anos na época, lembra? Uau. 40 anos. Era 40, não era? Eu não lembro, Fer. Era 40. 2010, 40 anos. Ou Em 2009 você 2010. gravou? 2010 foi 40 2010. anos. Olha só, cara. Então agora já fez 51 anos. 51 anos. Então é Imagina, a muito. Mama Lindsay, ela tinha 90 e poucos. Sim, 94 acho que ela faleceu, né? Quando ela a gente tava faleceu. lá. Então, eles começaram como é que era? The Voices of Healing. Uhum. Que começou como Voices of Healing. E eles tinham o quê? 44, 54, sei lá. Nem sei. Nossa. Já era meia idade. Eles já eram É. mais velhos quando começou, né? Então, interessante. É muito legal. O Dr. Lindsay já era bem mais velho quando começou o CFNI. E Então você vê eles com a visão, dedicaram né? a vida, né? Dedicaram a vida ali. Eles construíram uma cidade ali. É impressionante. grande, é muito grande. Impressionante. Andar Eles aquilo fizeram. ali a pé é terrível. Tem um então, o Aldo, a gente ficou hospedado lá e o Aldo não conheceu todos os prédios. Até hoje eu não consigo entender o que aconteceu naquela viagem. Eu vou voltar. É porque a gente tava com o Levi novinho, não dormia direito. Vamos Meu só nós dois. Deus. Lá, e eu quero porque conhecer é muito também. grande, né? A estrutura que eles construíram ali. Até quando eu fui estudar no CFNI, eu fui visitar o CFNI e um outro seminário. Não vou citar o nome. Mas quando eu... Eu citei por você. Quando eu cheguei lá... Primeiro eu fui no CFNI. E eu cheguei lá na hora do almoço, na cafeteria, já aquela monte de jovem. Aquela muvuca. Aquela muvuca de gente. Falei, caramba, eu tô na faculdade americana. Que é isso aqui, né? Muito legal. Nossa, é muito legal. Então aí todo mundo morando lá, né? Tem o prédio pras moças, o prédio pros rapazes, o prédio da família, né? Aquele Os condomínio. indecisos. Não, das famílias. Indecisos. Infelizmente fica misturado com os rapazes. Sim. Eu falei, cara, que estrutura que os caras construíram. Legal. São muitos prédios. Uma das coisas mais lindas, né, que eu posso dizer que Deus me deu ali foi a Sobreviver minha a Oakley. esposa, né? Sobreviver também. E amizades, né? Sim. Estou aqui hoje, ó, depois de pensou, 10 Fê? anos. Amizade. E é algo que É não pra tem preço. vida. Que não É. tem preço. Eu Porque você nunca vive imaginei. todo... Lá, a gente ficou 2 anos. A gente ficou o período certinho junto. 2 anos vendo todos os dias as Sim. mesmas pessoas, vivendo as mesmas experiências. É muito profundo, né? É, o você tempo aproxima de muito, né? seminário, Sim. não. E tá todo mundo no mesmo barco, né? Largou tudo pra trás, tá sozinho ali, não Exato. conhece ninguém. Cada um em uma fase, mas... É. Sim. Mas é muito gostoso, né? Quando você tem essa proximidade. E o a tempo de seminário é muito oportunidade, né, que a gente pôde ter, eu dou muito valor. Foi único. Foi. Foi único demais. Foi. Presente. bom. É. Verdade. Mas, Fê, obrigado, tá? Eu que agradeço. Pela conversa, Eu que agradeço pelo pela amizade de testemunho, vocês. pela humildade. Também. Você é um cara bonito, Sou canta muito bem, humilde, né? Vamos humilde. pegar aqui a medalhinha da humildade, pegar pro Exato. Fernando. Melhores qualidades é que eu sou humilde, né? Tem um amigo que fala isso, é muito engraçado. Mas obrigado mesmo, você é sempre bem-vindo aqui. Prazer. É uma alegria te receber aqui mais uma vez. Voltarei em breve. Com certeza, Se Deus com quiser. certeza. E nós então encerramos aqui mais um podcast relevante. Espero que você tenha gostado. Você que pensa aí ou que foi pro CFNI, onde esses dois estudaram e quer ouvir mais, você deixa o teu comentário aí e de repente a pastora Rebeca pode fazer um podcast só sobre o CFNI.
e as curiosidades e tal, quem Legal. pode ir, quem não pode. E eu espero que essa conversa tenha abençoado você. Te vejo no próximo podcast relevante. Deus te abençoe. Valeu! Tchau, tchau. Valeu.